O índice de clima econômico da América Latina ficou estável nessa sondagem de julho em relação à sondagem de abril, né? Temos exatamente o mesmo resultado. É um resultado ainda favorável, né? Mas se a gente compara desde julho de 2010, o índice do clima econômico na América Latina ele tem caído, né? Em julho, esse índice que foi igual ao de abril, ele tanto foi igual para a avaliação da situação atual, quanto em relação às expectativas. Se a gente olha os países da América Latina, a situação, de forma geral deles, também é uma situação relativamente estável. Alguns pioram seu índice de clima econômico, como foi o caso do Brasil, mas se há piora, essa piora é pequena. Há uma queda também em vários países do índice, do que eles esperam em relação a 6 meses, ou seja, o seu índice de expectativas. Mas, mesmo nesse caso, a queda também é pequena. Então, no caso da América Latina, a maioria da América do Sul, a maioria dos países, estão numa situação relativamente estável. Alguns tiveram melhora, como foi o caso da Colômbia, como foi o caso do Equador, puxado por uma avaliação muito boa em relação às expectativas, tá? Outros, como foi o caso do Brasil, como eu falei, houve uma piora, mas sempre pequena. Essas mudanças que houveram na América Latina levaram a uma mudança também, não de posição do ranking do Brasil, que caiu uma posição, e a Colômbia ganhou uma posição. Mas os países que lideram o ranking, né, na comparação dos últimos 4 trimestres, continua sendo o caso o Chile. Tá? O que está acontecendo no mundo? Né? No mundo, a situação não é tão estável, relativamente estável, quanto na América Latina. No mundo, claramente, houve uma piora tanto da avaliação do que os especialistas acham da situação atual, quanto da uma avaliação em relação ao que eles esperam daqui a 6 meses. O índice do clima econômico do mundo, ele é, naturalmente, um peso muito grande, tem as economias da Europa e a economia dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Europa, lembrado que essa análise foi feita em julho, foi antes das turbulências que afetaram a economia mundial. Mas mesmo assim, né, você já tinha nos Estados Unidos toda a discussão sobre a questão do teto da dívida, então houve uma piora muito grande nos Estados Unidos em termos da avaliação da situação atual. Na Europa é interessante notar, na zona do euro, que a Alemanha, né, que é o grande motor de crescimento da Europa, já mostrava uma queda, uma avaliação de piora das expectativas, chegando até em julho a uma situação de expectativas desfavoráveis desde janeiro, vamos dizer assim, de 2011 até um pouco antes já começa a ver essa piora, tá? Então, na zona do euro, né, você já tem a constatação de uma piora das expectativas já nas 2 últimas sondagens, né? A situação atual ainda se mantendo, essa última piorou um pouquinho, embora ainda esteja tudo numa zona favorável. Então, o que essa sondagem traz um pouco para a gente, a ideia é assim, olha, o mundo está numa revisão de expectativa, em geral com uma tendência de piora. A América Latina é afetada por isso, mas por enquanto ainda de uma forma mais suave, mas que provavelmente com esses últimos acontecimentos que houveram, né, no começo de agosto, há outra sondagem, isso vai ser interessante a gente ver, quanto que essas turbulências, que por enquanto ainda não parecem estar resolvidas, afetarão as expectativas e a avaliação do índice de clima econômico.